Eu sou a professora Elisete e essa é mais uma videoaula da disciplina Resistência dos Materiais 2. Nesta videoaula vamos abordar o conteúdo Tensões normais na flexão através da resolução de mais um exercício. Nosso estudo estará limitado a vigas com seção transversal prismática submetidas à flexão normal simples. Este é o nosso exercício proposto. E o primeiro passo de qualquer exercício é a leitura e a interpretação do enunciado. Então, vamos ler. A viga é composta por 3 tábuas de madeira pregadas, como mostra a figura abaixo. E se o momento que age na seção for igual a 1,5 kN vezes metro, esboce o diagrama de tensões normais, que age na seção transversal. Então, pela figura, nós vemos aqui as 3 tábuas, que estão pregadas, e o momento fletor agindo em torno de um eixo horizontal. O exercício está nos pedindo um diagrama de tensões normais e nos forneceu, nos foi dado o momento fletor interno resultante. Então, para responder este exercício, nós vamos usar a fórmula da flexão, que relaciona o momento fletor com as tensões normais. Então, nós temos aqui a letra grega minúscula, sigma, que representa as tensões normais, e o momento fletor dado, o momento de inércia I, e a variável y, que representa a distância perpendicular de um ponto da seção transversal até o eixo neutro. Então, nós percebemos que dessa fórmula da flexão que nós já temos o valor do momento fletor. Precisamos, então, obter os valores de y e do momento de inércia da seção transversal. Lembrando que o momento de inércia é uma propriedade geométrica da seção. Então, para calcular o momento de inércia de qualquer seção transversal, primeiro a gente deve fazer uma análise da simetria da seção transversal. Então, vamos analisar, uma maneira simples de fazer essa análise é traçando retas verticais e horizontais na metade da largura e na metade da altura. Então, fazendo essa análise em relação aqui à reta vertical que passa na metade da largura, nós vamos perceber que nós temos uma correspondência entre a porção da figura que ficou à direita com a porção da figura que ficou à esquerda. Então, elas têm o mesmo tamanho, os dois lados, e o mesmo arranjo e a mesma posição, Dessa forma, essa reta está funcionando como um espelho. Fazendo o mesmo, em relação à altura, nós vamos perceber que não temos esta mesma correspondência, pois a tábua superior é maior do que a tábua inferior. Então, dessa forma, nós vamos concluir o quê? Que esta seção transversal ela possui simetria em relação ao eixo vertical, que no nosso caso é o eixo y, e não possui simetria em relação ao eixo horizontal, uma vez que a porção superior é diferente da inferior. Então, não é um espelho. Tendo simetria somente em relação a um eixo, nós concluímos que a nossa seção é monossimétrica. Então, sendo a seção monossimétrica, nós temos que determinar a posição do centro de gravidade da seção para podermos calcular o momento de inércia. E nós vamos fazer isso através de uma média ponderada. Então, o método consiste em dividir, primeiramente, a nossa seção, que é composta por 3 tábuas, no caso, 3 retângulos. Nós vamos dividir a nossa peça em 3 retângulos, que serão correspondentes às tábuas que nós vimos na figura do enunciado, em tábua 1, 2 e 3.
né, as achuras, né, ajudam aí a visualização das diferentes figuras. Nós vamos também escolher um eixo de referência. Esse eixo de referência nós precisamos traçar preferencialmente nas extremidades da seção transversal para evitar distâncias negativas. A partir dessa divisão e do nosso eixo de referência, nós vamos marcar na nossa seção transversal o centro de gravidade de cada retângulo e vamos cotar a posição desses centros em relação ao eixo de referência. Para facilitar o nosso cálculo, já vamos colocar os valores nas figuras, né? Então, para a figura 1, para o retângulo 1, está aqui na metade da altura, que é 19. No caso do retângulo 2, vai estar na metade da altura de 300, 150, mais os 38. E no caso do retângulo 3, seria a altura total menos metade de 38, que é 19, 357. Então, de posse desses valores, para facilitar os cálculos, nós vamos usar uma tabela, né? Vamos trazer a nossa figura aqui para a esquerda para facilitar o entendimento da nossa tabulação, né? Usar essa tabela para nos auxiliar no cálculo. Então, a tabela vai consistir nas seguintes colunas, né? Área, que é a primeira coluna, nós vamos precisar do somatório, distância do centro de gravidade até o eixo de referência de cada retângulo e o produto desta área por essa distância. Então, para o retângulo 1, base vezes altura, retângulo 2, a mesma coisa, base vezes altura, e para o retângulo 3, base vezes altura. As distâncias nós já marcamos, né? Cuidado para não confundir quem é retângulo 1, quem é retângulo 2 e 3. Então, nós vamos colocar retângulo 1, 19, 2, 188, 3, 357. E nós vamos fazer o produto de cada retângulo. O somatório desta coluna e o somatório da coluna de área, nós vamos utilizar para fazer a nossa média ponderada. Então, a posição do centro de gravidade, né, que é a distância em relação a esse eixo de referência, que é um y, vai estar sobre o eixo y. Então, a equação é dada pelo somatório do produto área vezes y, dividido pelo somatório das áreas. Este valor é o 216,29 milímetros. Significa que o centro de gravidade da seção está posicionado a 216,29 milímetros acima do eixo de referência. Marcando este valor na nossa figura, então nós vamos enxergar aqui, ó, que em relação ao eixo de referência, o eixo neutro está localizado a 216,29 milímetros. Então, determinado o centro de gravidade, nós estamos aptos a calcular o nosso momento de inércia, que é feito em torno desse eixo que passa pelo centro de gravidade. Nós poderíamos fazer também, né, para calcular esse momento de inércia, o uso de uma tabulação, o uso de uma tabela. Mas nós vamos fazer aqui de cada retângulo separado, utilizando o teorema dos eixos paralelos. Lembrando que na tabela também nós usamos o mesmo teorema. Então, toda vez que nós termos que os eixos paralelos de cada retângulo em relação aos eixos que passam pelo centro de gravidade, nós podemos usar o teorema dos eixos paralelos, que vai ser o momento de inércia de cada retângulo, vai ser dado pelo momento de inércia do retângulo considerado como isolado, mais a área deste retângulo vezes uma distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância do centro de gravidade de cada retângulo até o
centro de gravidade da seção inteira, né? Que nós determinamos no primeiro passo. Então, agora nós vamos fazer retângulo por retângulo. Então, nós vamos calcular o momento de inércia da seção do retângulo 1, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área, base vezes a altura, vezes essa distância, que vai ser dada pela diferença entre a posição do centro de gravidade e a posição do centro de gravidade do retângulo. Todas as duas medidas estão em relação ao mesmo eixo de referência. Então, subtraindo este valor deste aqui, nós temos essa distância perpendicular ao eixo Z, que é a distância dos eixos Z paralelos de cada figura. Dessa forma, nós temos aqui o somatório, esse somatório que representa o momento de inércia do retângulo 1 em relação ao eixo Z. Então, na sequência, nós vamos fazer o mesmo processo para o retângulo 2 e para o retângulo 3. Então, retângulo 2, momento de inércia do retângulo 2, considerado como isolado, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área deste retângulo 2, vezes a distância do centro de gravidade do retângulo 2 até o centro de gravidade da seção inteira, que vai ser dado pela diferença deste valor por este aqui, né? Graficamente fica fácil de enxergar. Isso tudo ao quadrado. Então, aí nós temos inércia do retângulo 2 agora em relação ao eixo Z. Fazendo o mesmo para o 3, para o retângulo 3. Nós temos aqui o momento de inércia em relação aos eixos centroidais do retângulo 3, né? Ou seja, considerando o retângulo isolado, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área, 250 vezes 38, base vezes a altura, vezes essa distância ao quadrado. Essa distância é a distância do centro de gravidade do retângulo 3 até o centro de gravidade da seção inteira. Então, vai ser este valor, 357, menos 216,29. Então, é este valor aqui, é a diferença, né? Tudo isso ao quadrado. E aí, nós vamos ter a inércia do retângulo 3 em relação ao eixo Z, que é o eixo neutro. A inércia da peça total vai ser a somatória da inércia do retângulo 1 em relação ao eixo neutro, do retângulo 2 em relação ao eixo neutro e do retângulo 3 em relação ao eixo neutro. Somando tudo, nós vamos ter a inércia da seção transversal total em relação ao eixo neutro, que é o que a gente precisa usar na fórmula da flexão. Então, nós temos aqui este valor em milímetro a quarta. Os esforços solicitantes, né, o que a gente precisa é do momento fletor interno, né, no caso da fórmula da flexão. Ele foi dado no enunciado, né, ele age em torno de Z. No entanto, ele foi dado na unidade quilonewton por metro. Eu sugiro sempre trabalhar com as unidades newton em milímetro, de forma que a tensão ela fique na unidade newton por milímetro quadrado, que corresponde a MPa. Então, né, a gente fica trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Então, transformando quilonewton para newton, nós vamos multiplicar por 1000. E de metro para milímetro, a mesma coisa, também por 1000, 10 a 3. Então, sendo assim, transformando, nós vamos ter que o momento fletor é igual a 1,5 vezes 10 a 6 newton vezes milímetro. O cálculo das tensões, né? Então, agora nós vamos substituir os valores que nós encontramos de momento de inércia e o momento fletor que foi dado na fórmula da flexão. Tudo vai ficar em função de y, né? Que vai ser a nossa variável. Então, substituindo o valor do momento e o valor do momento de inércia, nós vamos ter aqui
a equação das tensões normais em função da variável y. É bom, né? Eu recomendo que a gente sempre trabalhe com as unidades, né? Porque evita erros de falta de compatibilização de unidades. Então, eu sugiro se acostumarem também a fazer a operação com as unidades para evitar erros. Então, calculado aí a equação das tensões, nós vamos provar agora que o eixo neutro é o eixo Z. Então, lembrando, o eixo neutro é o lugar geométrico dos pontos de tensão nula. Então, substituindo aqui na equação, sigma representa a tensão, substituindo por zero, nós vamos ter que constante vezes y, que é a variável igual a zero, implica então que y é igual a zero. O eixo onde nós temos todos os valores nulos, né? Então, é uma reta onde todos os valores são nulos, é o próprio eixo Z. Então, o eixo Z é o eixo neutro, né? Como queríamos demonstrar. Por que é importante a gente conhecer o eixo neutro? Porque para calcular as tensões, nós precisamos das distâncias em relação ao eixo neutro, né? Então, a variável y, ela é a distância perpendicular em relação ao eixo neutro. As tensões máximas, elas vão ocorrer nos pontos mais distantes desse eixo neutro, nos pontos mais afastados, né? Então, no caso da nossa seção I, que é assimétrica, né, monossimétrica, os pontos mais afastados do eixo Z, né, na direção perpendicular, são as faces inferior da tábua de baixo e a face superior da tábua de cima. E a posição, né, nós calculamos em relação ao eixo de referência, nós já fizemos esse cálculo. É o próprio valor da posição do centro de gravidade. O valor superior é a diferença da altura total da peça subtraída desse valor. Então, agora nós temos os dois valores, os dois pontos mais extremos em relação ao eixo neutro. Então, são nesses pontos que vão ocorrer as tensões máximas, que nos interessa para traçar o nosso diagrama de tensões normais. Então, para isso, agora, nós vamos substituir estes dois valores nas equações de tensões normais, aliás, na equação de tensão normal que nós obtivemos no slide anterior. Lembrando que o valor que estiver acima do eixo Z é positivo e o valor que estiver abaixo do eixo Z é negativo. E isso faz diferença, nós vamos ver o porquê. Então, substituindo os valores de y, né, mais extremos na equação das tensões normais, nós vamos ter, para y positivo, né, na parte de cima, 159,71, nós vamos substituir no lugar de y lá na equação das tensões e vamos obter o valor de menos 0,505 N por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que MPa. Então, substituindo aqui o valor positivo, né, esse sinal negativo já é da equação, nós vamos obter uma tensão com valor negativo. O valor negativo indica que essa tensão é de compressão. Nós vamos substituir o valor também de zero. Então, substituindo zero, nós vamos chegar à conclusão óbvia de que a tensão é nula. Lógico, né? No eixo neutro, a tensão é nula. Substituindo o valor agora negativo, menos 216,29 na equação de tensões, nós vamos obter um valor positivo igual a 0,684 N por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que MPa. Esse valor positivo indica que as tensões são de tração. E agora, né, de posse desses valores, né, dessas tensões normais máximas, nós podemos esboçar o nosso diagrama, que foi o solicitado no enunciado. Para traçar esse diagrama de distribuição de tensões normais, nós vamos precisar, num primeiro passo, esboçar novamente a seção transversal, prolongando o eixo neutro fora da seção transversal. Vamos marcar também aqui, né, os valores da face inferior
e superior em relação ao eixo neutro, as distâncias perpendiculares. Então, o terceiro passo, nós vamos traçar uma linha perpendicular a esse eixo neutro. Então, seria esta linha. E nós vamos marcar os valores das tensões. Lembrando que um valor é negativo e o outro positivo. Então, nós escolhemos o lado esquerdo para ser os valores negativos e o lado direito para ser os positivos. Nós vamos marcar preferencialmente numa certa escala esse valor menos 0,505 do lado esquerdo porque é negativo e 0,684 positivo do lado direito. Nós vamos unir esses dois pontos por uma reta, uma vez que a distribuição das tensões normais é uma distribuição linear. Então, lembrar que nós temos que passar pelo valor zero, pois no eixo neutro, que é o Z, o valor das tensões é nula, né? Nós substituímos lá na equação e chegamos na mesma conclusão. Então, este ponto aqui representa esse valor zero, né? Que é a interseção dessa reta que nós prolongamos do eixo neutro com a reta perpendicular que nós traçamos. Então, nós concluímos aqui, através aqui da achura, que todos os pontos abaixo do eixo neutro vão estar tracionados, né? Pois eles têm valores positivos. E todos os valores acima do eixo neutro vão ser valores de tensão e de compressão, ou seja, toda essa parte da figura estará comprimida, enquanto essa parte da figura aqui estará tracionada, né? Sofrendo o quê? Um alongamento das suas fibras, enquanto a parte de cima vai sofrer um encurtamento. Então, vendo novamente aí o diagrama, nós temos finalmente o resultado do exercício. Então, chegamos ao final do exercício, né? Esboçando o diagrama das tensões normais. E, mais uma vez, eu espero ter contribuído com a compreensão deste conteúdo, né? As sugestões de melhoria são sempre bem-vindas e até a próxima videoaula.